Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos novamente aqui para dar continuidade e dessa feita a terceira parte da nossa explicação sobre a lição de número 12 do dia 23 de dezembro de 2012, falando a respeito do profeta Zacarias, o reinado messiânico, e como nós já explicamos aí nos dois primeiros vídeos passados, você já viu, já acompanhou, nós falamos a respeito do livro de Zacarias. Agora nós iremos estudar a respeito da promessa de restauração, que é o segundo ponto de nossa lição de hoje, né? Promessa de restauração. O primeiro subponto do segundo ponto de nossa lição fala sobre Sião. Zacarias introduz o oráculo com a usual fórmula profética. O discurso começa com a chancela de autoridade divina, ou seja, com a aprovação de autoridade divina. A mensagem de restauração que o profeta Zacarias profetizou teve a aprovação divina. E ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos. Sião era originalmente a fortaleza que Davi conquistara dos jebuseus, tornando-se, a partir daí, a sua cidade. Você confere lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 a 9, onde Davi ele conquista a cidade de Sião, e se torna assim a sua cidade. Com o passar do tempo, veio a ser um monte alternativo, um nome alternativo de Jerusalém, semelhante à descrição de Zacarias, capítulo 8, versículo 3. Segundo subponto, o zelo do Senhor. Segundo subponto, o zelo do Senhor, a gente vê aí no capítulo 8 do livro de Zacarias, e versículo 2, quando diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Queridos, o Senhor, ele é um Deus zeloso. Então, vamos estudar aí, nesse segundo subponto, no segundo ponto da nossa lição, falando sobre o Deus, ou seja, o Senhor, o zelo do Senhor, desculpe, o zelo do Senhor. Jeová declara a si mesmo como Deus zeloso. Ele próprio se intitula, ele próprio se declara: eu sou um Deus zeloso. E este é um dos seus nomes. Você confere em Êxodo capítulo 34, versículo 14. Vamos conferir? Êxodo 34 e versículo 14, onde nos diz assim a palavra de Deus. Espero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência para que eu possa encontrar aqui. Êxodo 34 e 14, onde diz assim a palavra do Senhor. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Então, meus irmãos, esse é um dos seus nomes, é um dos nomes de Deus. Deus é um Deus zeloso. Este é o seu nome. Tal zelo diz respeito à sua santidade, cuja violação não pode ficar impune. Ninguém fica impune. Aquele que violar a santidade de Deus não fica impune. O zelo do Senhor ainda é manifestado como indignação quando o seu povo é trucidado por estrangeiros. Aos opressores, Deus há de açoitar. Meus queridos, se Deus é um Deus zeloso, zelo significa cuidado, significa ciumento ou ciúmes. Querido, Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus é um Deus que tem ciúme do seu povo. Deus ele diz: não adorarás a outros deuses, porque eu sou um Deus zeloso. Meu querido, Deus é um Deus que cuida de você. Deus ele tem ciúmes de você. Você crê nisso? E quando Deus ele tem ciúme do seu povo, ele cuida do seu povo, Deus, o zelo do Senhor ainda é manifestado como indignação quando o seu povo é recrutado por estrangeiro, ou seja, quando o povo de Deus ele é afligido por estrangeiro, é machucado por estrangeiro, quando os opressores, estão sobre o povo do Senhor, a Bíblia diz que Deus ele há de açoitar. Quem sabe você que está me ouvindo, você que está me assistindo,
sofrendo, está sendo, oprimido por alguma coisa, por alguma pessoa, alguém está te humilhando, alguém está te machucando, querido. Se Deus é um Deus zeloso, e se nós somos povo seu, se Ele cuida do seu povo, se Ele tem cuidado pelo seu povo, se Ele tem ciúme do seu povo, meu irmão, dá para imaginar Deus com ciúme da raça humana, dá para imaginar Deus com ciúme daqueles que Ele serve, daqueles que Ele ama, daqueles que Ele tem como Deus, como Senhor da sua vida. Querido, quem toca em você não vai ficar impune. Quem toca em você está tocando no zelo de Deus, porque Deus é zeloso. Ele cuida de você, Ele tem ciúme de você. Quem toca em você está tocando em Deus. Quem tocava no povo de Deus era açoitado por Deus. Quem tocava no povo de Deus, Deus ele agia de uma forma espetacular, de uma forma muito grande, meu querido. Deus entregou, Israel, Judá, para ser oprimido. Só que o povo acabou humilhando demais Israel, acabou ultrapassando os limites. E por isso, Deus, ele se levanta contra aquele povo que estava humilhando o seu povo, que estava maltratando o seu povo, porque Deus ele nos permite passar por prova, por dificuldade, mas para tudo, queridos, é bem certo que há um limite. Então Deus é um Deus zeloso. O Senhor é zeloso. Falamos aí sobre o zelo do Senhor. Vamos para o terceiro subponto do nosso segundo ponto da nossa lição. Vamos lá? Senão vai passar aqui um tempão só falando sobre o zelo do Senhor, né, irmão? Quem não gosta de ver essa palavra, eu fico alegre quando leio essa palavra, porque eu sei que tem um Deus lá no céu que tem ciúme de mim, tem cuidado de mim, me ama, e ai daqueles que tocarem na minha vida, porque eu sirvo a um Deus zeloso. Esse é o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos para o terceiro subponto do nosso segundo ponto da lição, que diz assim: restauração de Jerusalém. A palavra profética anuncia voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, no versículo 3 do capítulo 8. Após a lição de 70 anos de cativeiro, Deus permite que Israel, que Judá, eles passem, por uma lição de cativeiro, permite que eles vá para o cativeiro, que o povo fique cativo. Então, após essa lição, que para Deus é uma lição para o seu povo, Deus ele permite que o povo entre no exílio, ou seja, Deus permite que o povo passe por problema para que aquilo venha servir de lição. Então, após a lição de quase 70 anos de cativeiro, o Senhor se volta com zelo ao seu povo. Porque Deus ele permite que a gente passe por problema. Deus ele permite que a gente passe por uma escola de dificuldade, mas ele não se agrada que a gente se destrua, que a gente se acabe ali. Porque, na verdade, Deus permite que a gente passe por esse tipo de situação, por esse tipo de problema, por essa escola, por essa aprendizagem, para que nós venhamos melhorar, para que nós venhamos aprender com a vida, aprender com a situação que nós estamos vivendo. Então, após essa lição de quase 70 anos de cativeiro, o Senhor ele se volta com zelo ao seu povo, ele se volta com cuidado ao seu povo, ele se volta com ciúme ao seu povo. Mas a promessa é para o futuro, quando Jerusalém tornasse uma cidade de verdade, monte de santidade. Temos aqui uma reiteração do que disseram Zacarias e os demais profetas antes dos cativeiros assírios e babilônicos. Então, meus queridos e amados irmãos, temos aqui a restauração de Jerusalém. Deus promete restaurar Jerusalém. Deus promete trazer de volta Jerusalém do exílio para o centro da tua vontade. E Deus diz: eu vou morar no meio de Jerusalém. Eu vou morar no meio de Sião. Meu querido e minha querida, você é o Jerusalém de Deus. Você é o Sião de Deus. Deus ele vai morar dentro de você. Deus, ele é um Deus que te ama. Deus é um Deus zeloso. Deus, ele permite que o seu povo passe por problema, por dificuldade, que o seu povo passe por determinadas circunstâncias, por provas, mas Deus, chega um tempo em que Deus, ele dá um basta àquela situação, porque como ele sendo um Deus zeloso, e nós somos o seu povo, ainda que nós venhamos falhar ou errar, Deus ele tem cuidado de nós, ele tem ciúme de nós. Nem que Deus continue te abençoando. E a gente acabou estudando aí, o segundo ponto de nossa lição, falando a respeito de Sião, a respeito de Sião, e também a respeito do zelo do Senhor. Entendemos que Deus é um Deus
zeloso, um Deus que tem cuidado, um Deus que tem ciúme do seu povo. E estudamos também a respeito da restauração de Jerusalém. Deus ele promete restaurar o seu povo. Amém, querido? Continua aí dando clique nas nossas partes da explicação da lição de número 12 do quarto trimestre de Escola Bíblica do ano de 2012, meu querido. Na próxima parte nós iremos estar estudando e encerrando a nossa lição, estudando sobre o reino messiânico. Amém? Deus continue te abençoando e continua aí dando clique para assistir as nossas demais explicação e comentário a respeito da nossa penúltima lição do quarto trimestre de 2012.